estamos no Café com a Doutora Vivian, live de perguntas e respostas sobre o câncer. Eu sou oncologista, né, Vivian Koski, especializada em cancerologia clínica, para quem ainda não me conhece. Pergunta é, doutora, um câncer pode gerar células metastáticas já a partir do primeiro ou segundo dia de existência? Maravilhosa essa pergunta, e a resposta é não, não pode, não pode. O câncer, gente, é uma célula que ela vai se transformando lentamente, não é do dia para a noite. Então, o câncer, quando ele é diagnosticado por algum exame de imagem, biópsia, né, ele já começou essa transformação celular meses ou anos antes. A transformação celular, ela começa anos antes, mas para ela se tornar visível nos exames de imagem, isso demora um tempo. Exatamente por isso que a medicina está evoluindo, né? E já existem testes, mas ainda, né, não estão comercialmente viáveis, comercialmente disponíveis, testes. Tem um teste lá no Reino Unido que já está em estudo clínico, que através desse teste de biópsia líquida podem ser, né, diagnosticados inicialmente mais ou menos 50 tipos de câncer diferentes, antes do câncer aparecer nas imagens convencionais, né? Quando ele está mudando o DNA, mudando a célula, mudando o gene, e ainda não apareceu isso no exame de imagem. Só que isso ainda está em pesquisa clínica, não é comercialmente disponível ainda, né? Os primeiros estudos sobre esse teste já foram publicados, mas a gente tem que esperar mais um pouquinho. Mas o fato é que o câncer, ele não gera metástases desde o primeiro dia de existência, não, né? Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, mais cedo é feito esse diagnóstico, isso evita, então, que se faça esse diagnóstico tardio quando o câncer já é metastático. Então, a resposta é não. O câncer não dá metástase a partir do primeiro dia de existência, de forma alguma. Ele leva um tempo para que essas metástases se desenvolvam. E é exatamente essa a grande importância de fazer o diagnóstico precoce do câncer. Por isso que existe esse canal, por isso que eu falo aqui repetidas vezes sobre a conscientização sobre o câncer, e por isso que eu falo uma frase, né, que quem procura cura, substituindo aquele velho clichê que nós temos aqui, que quem procura acha, né, que nós temos, que as pessoas falam frequentemente, você vai no médico, vai fazer exame, quem procura acha. Não, quem procura cura. E quanto mais inicial é o diagnóstico de um câncer, maiores são as chances de cura. Partindo, então, para a nossa segunda pergunta, né, que também tem uma certa relação com a primeira, e já aproveitando para pedir para vocês que gostaram aqui, que estão gostando do conteúdo, já deixa o seu like. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, compartilhe essa live, deixem comentários aqui. Mas vamos lá para a segunda pergunta. Doutora, depois do resultado da tomografia, por que precisa fazer a biópsia se o diagnóstico já foi dado? Também maravilhosa essa pergunta, mas não foi dado nada não, gente. Diagnóstico de tomografia, a pessoa tem uma suspeita de câncer, ok? Pode ser uma suspeita alta, porque às vezes fez a tomografia e viu que tem um nódulo muito sugestivo. Mas o diagnóstico definitivo, ele é dado somente com a biópsia. Existe uma única exceção, eu vou contar para vocês aqui qual é, que é o hepatocarcinoma, que é o câncer primário do fígado, tá? E é mais comum em pessoas que têm cirrose, hepatite B, hepatite C. Esse câncer é o único que
nós não precisamos de biópsia para fechar o diagnóstico, que basta o marcador tumoral, a alfa-fetoproteína, associado a 2 exames de imagem, utilizando metodologias diferentes. Mas esse é o único. Para todos os outros tipos de cânceres, mesmo que seja bem sugestivo no exame de imagem, na tomografia, é necessário, é imprescindível a biópsia, porque somente através da biópsia é que haverá a certeza se o tumor é maligno ou benigno, e se ele é maligno, qual é o subtipo, porque lembrem sempre que eu falo aqui em vários vídeos meus, em várias lives minhas, que hoje não é mais suficiente saber que o câncer é maligno, que é um carcinoma invasivo. Isso para mim hoje não é nada. Eu preciso saber, é um carcinoma invasivo, da onde, qual é o subtipo, como é que eu vou tratar? E através da biópsia, né, o resultado anatomopatológico e o resultado imunohistoquímico é que eu vou ter, então, esse diagnóstico completo para planejar o melhor tratamento oncológico. Que eu vou contar uma história de uma década atrás, mais ou menos, aliás, muito mais que uma década atrás, né, quando eu terminei a residência médica em cancerologia clínica no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, em 2013, então há mais de uma década, mas naquela época ouvia-se ainda histórias anedóticas já de médicos que faziam de uma suspeição, né? O paciente estava com suspeita de câncer de pâncreas pela imagem, e o médico falava, na época eu era residente, né? Eu estava aprendendo ainda, falava para mim, mas a gente já pode tratar, porque não precisa de biópsia para tratar câncer de pâncreas. Gente, isso décadas atrás, né? Hoje em dia não é mais assim. Todo paciente que é oncológico, uma suspeita, ele precisa de uma biópsia, porque sem a biópsia, o oncologista não consegue começar nada, né? Sem a biópsia, não dá para começar a quimioterapia correta, sem o resultado, não dá para começar a radioterapia, não dá. Né? Tem umas situações onde o paciente precisa passar por uma cirurgia para conseguir o material da biópsia. Também vou citar esse exemplo, né? Câncer de testículo. Câncer de testículo, a gente faz biópsia e só depois faz a cirurgia? Não. Câncer de testículo, né? Tem a suspeição, já vai planejar a cirurgia da retirada do testículo todo. Exatamente isso, porque se a gente fizer a biópsia de um testículo, romper a cápsula, eu posso espalhar esse câncer, né? Então, eu tenho algumas particularidades, mas eu só vou ter certeza, então, que é um câncer e do subtipo, no caso desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês do testículo, se depois desse resultado cirúrgico, né? Mas assim, a biópsia, então, é imprescindível para um diagnóstico correto do câncer. A tomografia não é suficiente. Contem para mim se vocês estão entendendo, tá? É super importante que eu saiba se vocês estão entendendo. Vamos lá agora para mais perguntas aqui da nossa sequência. Após o uso da imunoterapia, pode sentir dor no local da metástase, como, por exemplo, na metástase óssea? Essa é uma pergunta muito comum que as pessoas me fazem, tanto nas consultas, assim como nas redes sociais. Doutora, eu fiz o tratamento, aqui no caso a imunoterapia, o exemplo da nossa pergunta, e depois de alguns dias eu comecei a sentir dor, ou no local do tumor, ou no local onde eu tenho metástase. Isso é bom? É ruim? É normal? Isso é normal e pode acontecer muito frequentemente, e é um sinal, na grande maioria das vezes, se estiver relacionado ao tratamento positivo, porque significa que o tratamento está agindo no local ali, tanto no local do tumor primário, assim como no local das metástases. Só que quando é que é um sinal bom? Quando o paciente fez a imunoterapia ou a quimioterapia, e nos primeiros dias, nas primeiras semanas, né, nas 7, 10 dias, começou a sentir que aquele remédio mexeu,
um dolorimento no local, uma dor, não é uma dor forte, ele tem uma sensibilidade no local. Isso pode ser um fator positivo, ok? Mas vamos diferenciar de quando essa dor pode ser negativa. Quando? Quando essa dor, né, ele tem essa dor que não melhora, ela não está relacionada ao tratamento, né? Porque quando a dor está relacionada ao tratamento, ela ocorre mais nos primeiros 7 a 10 dias depois da aplicação do tratamento. Então, se a dor continua depois desse período, aí pode não ser um bom sinal, pode ser um sinal de progressão de doença, um sinal que não está agindo, né? Ou se é uma dor forte, né? Ou se é uma dor que está piorando. Então, a gente precisa saber diferenciar os tipos de dor. Mas existe aquela dorzinha que é boa, que significa que o medicamento sistêmico, quer seja a quimioterapia, quer seja a imunoterapia, quer seja a terapia-alvo, está atingindo aquele local. Mas tem que diferenciar o que é o que. Por isso que você precisa comentar com o seu médico a dor, o seu médico vai fazer uma anamnese adequada para entender, né, a característica dessa dor, e se for uma dor com essas características que eu passei, pode ser um bom sinal. Porém, se for uma dor contínua, né, uma dor que está aumentando, uma dor forte, provavelmente pode não ser do tratamento, e sim uma progressão de doença. Então, aí tem que fazer a investigação necessária nesses casos. Contem para mim se vocês estão entendendo. Eu vou pedir, ó, a gente tem 53 pessoas aqui ao vivo na live, na sala, e só 32 likes. Eu vou pedir que todo mundo que estiver aqui na sala, por favor, deixe um like. É super importante que vocês contribuem. Como é que é a contribuição de vocês? Likes, compartilhamentos, inscrições, comentários e também através dos superchats, tá bom? O tumor tá 4, acho que a medida que ela passou aqui estava medindo 4,3 centímetros. Um câncer de mama aqui, tá, gente? Comecei a fazer a quimioterapia e reduziu bastante. Quando some completamente o tumor, precisa fazer a retirada da mama? A resposta é sim, precisa, tá? E em muitos casos, graças a Deus, ocorre isso, né? Em muitos casos, por exemplo, tumores triplo negativos, tumores HER2 positivos, onde é indicada a quimioterapia neoadjuvante para o câncer de mama, nesse exemplo aqui que ela usou a pergunta, tumor de 4,3 centímetros é um tumor grande, né? Mas mesmo se ele some completamente com a quimioterapia neoadjuvante, e este é o objetivo, né, ainda pelos protocolos de 2024, a cirurgia é necessária, né? Não necessariamente que vai ter que retirar toda a mama, mas alguma forma de cirurgia é necessária. Exatamente por isso que sempre que pacientes minhas, e este é o protocolo padrão, este é o protocolo mundial, né, não são pacientes minhas, é assim, o que a gente deve seguir. Pacientes, então, que têm diagnóstico de câncer de mama triplo negativo, ou HER2 positivo, ou mesmo hormonal, que vão ser submetidas à quimioterapia neoadjuvante, que é aquela quimioterapia feita antes da cirurgia, devem ter, então, o tumor clipado, porque se o tumor desaparecer completamente com a quimioterapia, o cirurgião vai saber, na hora da cirurgia, a área a ser operada. E pode ser que não seja necessário retirar toda a mama, mas sim pode ser que seja necessário uma quadrantectomia, pode ser que seja suficiente, melhor dizendo, uma quadrantectomia ou uma setorectomia, mas alguma forma de cirurgia pelos protocolos atuais de 2024 sempre vai ser indicada, tá? E essa é uma pergunta recorrente aqui, tanto no consultório quanto nas redes sociais. Se vocês entenderam a explicação, vou pedir que vocês coloquem aqui que entenderam, tá? Super importante
importante. E, ó, a gente tem 61 pessoas aqui na live, só 46 likes. Vou pedir que vocês deixem likes, é super importante para o canal crescer e para que vocês auxiliem na divulgação desse conteúdo, tá? E vamos na nossa última pergunta, e é uma pergunta sobre uma live maravilhosa que eu fiz com o David Ramos, que é um paciente inspirador, que tem um diagnóstico de câncer de mama metastático, né? E ele conta na live, foi uma live, quem não viu, tá no canal, tá aqui no YouTube, então procurem lá, live com o David Ramos, ele conta toda a história dele, ele conta, enfim, ele tem esse diagnóstico de câncer de mama HER2 positivo metastático desde 2018, né, quando ele diagnosticou um câncer de mama bilateral, né, nas duas mamas, com metástase ganglionares linfonodais também dos dois lados, né? Ele é um paciente portador de mutação BRCA1. E ele conta tudo isso na live, então tudo isso que eu estou contando para vocês aqui são informações públicas que vocês podem encontrar lá, por isso que eu posso falar daqui dessa forma, né? Por isso que eu não posso dar identidade de paciente algum aqui, mas todas essas informações aqui que eu estou dizendo a vocês sobre o David Ramos são de domínio público, tá? Então eu vou ler a pergunta sobre essa live aqui. Então, vamos lá. Uma pergunta sobre a live do David Ramos. Doutora, pelo que entendi, o David não respondeu muito bem ao bloqueio HER2. Por que a senhora acha que isso ocorreu, tendo em vista que os tumores HER2 positivos costumam ser muito responsivos ao tratamento anti-HER2 apropriado? Então, é uma pergunta difícil de responder, porque, infelizmente, pacientes que são tratados no Brasil pelo SUS, infelizmente, ainda em 2024, não têm acesso ainda aos melhores tratamentos para o câncer de mama HER2 positivo metastático. Essa é a realidade, tá? Essa é a realidade completa. Então, provavelmente, o David, eu não conheço a história dele a fundo, o que eu conheço é o que está na live, que tem informações que são de domínio público, mas ele provavelmente ele teve acesso aos bloqueadores HER2 de forma completa, como a gente conhece hoje, tardiamente, né? E mesmo tendo esse acesso tardiamente, muito provavelmente através da pesquisa, né, que a pesquisa está salvando a vida dele. Ele faz tratamento num hospital público aqui de São Paulo, excelente, né, de excelência, e eu creio que ele, assim, que muito dessa longevidade que ele está tendo, que ele tem metástase desde 2018, se deve ao fato dele estar numa grande instituição com estudos clínicos. Mas, infelizmente, né, provavelmente ele teve um acesso tardio aos bloqueadores do HER2. E, infelizmente, ele não teve acesso a todos os bloqueadores do HER2 que hoje estão recomendados no Brasil, né, e que os pacientes que têm um seguro de saúde, um convênio de saúde, têm a oportunidade de ter o acesso, e infelizmente os pacientes que são do SUS ainda não têm a possibilidade desse acesso regular aos bloqueadores do HER2 e só vão ter essa possibilidade desse acesso através via Secretaria de Saúde, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês como é que é o tratamento mais moderno no Brasil hoje para o câncer de mama HER2 positivo metastático, como é que essa sequência de tratamentos hoje, a sequência ideal, né? E dizendo que sempre que eu cito nomes de medicamentos aqui no canal, não existe nenhum conflito de interesses. Esse canal nunca foi patrocinado pela indústria farmacêutica e o único objetivo aqui de falar o nome dos medicamentos é passar informações de qualidade para que vocês tenham conhecimento. Se eu não falar o nome da medicação, não vai resolver nada que vocês não vão conhecer, né? Eu digo sempre que informação é o início da cura. Então vamos lá, falando, né,
sendo o David, vamos pegar o caso do David e trazer como se o David fosse tratado num convênio médico desde 2018. Então, o que David receberia na primeira linha de tratamento? David receberia quimioterapia com taxanos, docetaxel ou paclitaxel, ou mesmo vironeubina, associada ao bloqueio duplo do HER2, né, com trastuzumab e pertuzumab. Desses aí, doutora, o que tem no SUS? Trastuzumab, geralmente tem, eu digo geralmente porque é geralmente, não é uma regra geral, infelizmente. Pertuzumab, nem sempre tem, nem sempre, são poucos os locais que tem pertuzumab, apesar de já ter sido incorporado pelo SUS, mas ainda são poucos os pacientes que recebem, né, fora aí do âmbito da Secretaria de Saúde, que precisa fazer essa solicitação especial, né? Então, tá bom, isso ele receberia na primeira linha de tratamento. Aí faria 6 meses de quimio, junto com o bloqueador HER2, e aí depois a quimio daria umas férias de quimio, e ele manteria o bloqueador HER2, trastuzumab e pertuzumab, a perder de vista. Como eu tenho pacientes que usam desde 2014 e utilizam até hoje, estão em remissão completa. Ok. Na segunda linha de tratamento, o que a gente faria? Vamos supor que aí o tratamento falhou, o câncer se tornou resistente, e aí o que eu tenho para fazer? Tem um medicamento que já não é tão novo mais, que chegou no Brasil já em 22, final de 22, que é o chamado, aliás, final, começo, não me lembro exatamente bem, chama trastuzumab deruxtecano, tá? É um medicamento que age tanto no HER2 positivo convencional como no HER2 low. Infelizmente, esse medicamento ainda não está no SUS, né? Pacientes que têm acesso pelo convênio de saúde têm acesso a esse medicamento. A gente tem ainda uma terceira opção, né, que também não tem no SUS ainda, que é o TDM1, que é o trastuzumab emtansina, né, que é outro medicamento bloqueador do HER2. Então, não é que no caso do David os bloqueadores não funcionaram, é que ele não teve a oportunidade de ter esse acesso, assim como eu estou demonstrando para vocês que deveria ser feito para todos os pacientes hoje, em 2024. É lógico, a história dele começa em 2018, e é lógico que dentro de tudo que é possível fazer pelo SUS, ele está no Instituto de Excelência, e a pesquisa está salvando a vida dele. Mas é isso, né? A gente precisa ainda muito mais para os pacientes que fazem tratamento exclusivo pelo SUS, né? Eu recebo muitas perguntas nesse sentido, para contar um pouco da minha experiência, né? Eu trabalhei durante 7 anos no SUS. Eu fui preceptora dos residentes no SUS, no início da minha carreira, né, trabalhei, depois eu fui preceptora dos residentes num hospital bem conhecido aqui de São Paulo, que é o IBCC. Então, eu fiquei lá 7 anos, tive bastante experiência, né? Hoje não mais, né? Porque, assim, por uma série de coisas, né? E, enfim, eu vou relembrar essa história, uma história que hoje não tenho por que esconder, e já falei em algumas situações, mas eu fui demitida desse hospital, do IBCC, que é um hospital maravilhoso, tá? Eu amo o IBCC, não tenho nenhum rancor, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas eu fui demitida desse hospital em março de 2020. Por quê? Exatamente porque, né? Havia pacientes muito jovens, né? E eu me lembro exatamente da história. E é um paciente com melanoma, 40 anos, e ele me perguntou, doutora, tem coisa melhor que eu posso fazer para o melanoma? Porque a gente está fazendo aqui quimioterapia e não está funcionando. Eu falei, tem imunoterapia, mas não tem no SUS. Mas não é porque não tem que você não pode ir atrás. E dei para ele as orientações, né? O fato é que ele foi pelo caminho errado, eu dei essa orientação para ele para auxiliá-lo, né? Porque
eu fiz o juramento de Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina, né, um grego, né, nasceu antes de Cristo, né, anos antes de Cristo, e tem um juramento. E eu falei, gente, eu sou, além de ser médica, eu sou um ser humano, eu trato com verdade. Mas esse paciente foi na ouvidoria do hospital e falou assim: ah, eu fiz tudo que a doutora Vivian me falou, não deu certo. O que aconteceu? O hospital me chamou para conversar, né? O hospital me chamou para conversar e falou: você falou isso para o paciente? Que tem remédio fora do SUS e que a imunoterapia pode funcionar? Eu falei: falei. E esse é um vídeo, um dos primeiros vídeos que eu tenho aqui no canal, de início de 2020. Vocês vão ver lá, vídeo de melanoma, vídeo antigo, tá? E aí, a partir daquele momento, a minha vida virou um inferno, tá? Um inferno na Terra. E até que culminou, eu fui demitida desse hospital em março de 2020. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu não tenho dúvida disso, não estaria aqui com vocês. Mas é isso, pessoal. E quem está gostando da live, vou pedir para vocês darem um like. Né? Quem está entendendo o que eu estou falando, contem para mim se estão entendendo. Quem não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, compartilhe.